Amém. Vamos lá. Eu queria falar sobre um tema hoje que eu nunca falei, só especificamente sobre esse tema. Queria falar sobre a cura da alma. E eu queria usar um texto para falar de alguém que tinha sua alma doente. O nome dessa pessoa era um profeta, o Elias, talvez o grande expoente da tradição profética, que inclusive foi citado no Novo Testamento, no Monte das Transfigurações, representando a tradição profética. O que eu quero dizer é que era um homem de Deus, um homem incrível, mas mesmo assim caiu numa profunda depressão. E eu vou mostrar isso para vocês. Quero falar sobre doenças da alma. E esse tema que talvez seja o tema mais urgente da grande pandemia que nós vivemos, que é a pandemia da alma. Sim, nós passamos pelo Covid, mas eu vou falar que essa pandemia da alma faz muito mais vítimas do que o próprio Covid. E a gente vai entender por quê, eu vou dar alguns dados aqui. Vamos tentar entender esse momento de depressão de Elias, o porquê que ele está passando por esse momento de depressão. Depois vamos tirar alguns ensinamentos a partir dali. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. 1 Reis, 19, de 1 a 18. Vamos ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Jezabel mandou uma sentença de morte para Elias aqui, e a gente vai entender por que daqui a pouco. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael.
e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos até aqui. Renan, abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou ministrar uma palavra hoje, e vocês vão entender por quê, que tem potencial de transformação das emoções, naquilo que nos faz mais adoecidos. A gente vai perceber com o que eu vou falar, que a nossa fase, a pós-modernidade, traz consigo uma doença que é uma pandemia, chamada doença emocional. Eu vejo que em nome de Deus, e muitas vezes, nós estamos literalmente indo em direção à morte e nos boicotando com as nossas percepções da realidade que nos levam à cova. O que eu queria de você? Nesse momento, abaixe sua guarda. Abaixe sua guarda. Seja um terreno fértil para que a palavra do Senhor entre. Eu queria orar por isso nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço que os nossos corações estejam prontos e preparados para receber a sua palavra. Que ao final dessa palavra haja cura das emoções e vida essa em abundância. E assim eu oro no nome de Jesus, amém. Essa semana eu vi na internet um texto, não, foi um vídeo em inglês, eu traduzi e trouxe para a gente. A história eles fizeram um exercício. O exercício foi o seguinte: crianças que souberam a respeito de como as pessoas iriam se comportar no futuro. Imagina crianças há 70 anos atrás que receberam uma informação de um homem do futuro, dizendo: olha, a vida no futuro vai ser assim, 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 assim. E essas crianças tentaram relatar. Olha que bonitinho o texto, e olha que confrontador. Uma delas chegou e falou assim: espera, você está me dizendo então que no futuro as pessoas ficam olhando para uma caixa o dia inteiro dentro e fora de casa? E no futuro você nem possui música, você só paga todo mês para ouvir música. Tipo, se parar de pagar, a música simplesmente desaparece. Espera, então antes de comer, as pessoas tiram uma foto da comida e mostram para estranhos, e estranhos curtem e comentam, e você baseia a sua aceitação no comentário de estranhos. Então, no futuro, todo mundo tem o próprio telefone e usa para digitar mensagens em vez de ligar. E se alguém ligar para você sem antes mandar mensagem avisando, isso é considerado falta de educação. Então você está dizendo que no futuro as pessoas simplesmente publicam o próprio diário para todo mundo ver. E algumas pessoas até recebem dinheiro por isso. Por que expuseram suas vidas para todo mundo ver? E no futuro, se você quiser comida de um restaurante, basta digitar na caixinha e um estranho leva a comida até a sua porta, e você ainda paga mais por isso, e depois dá uma nota para aquele estranho. Nossa mãe sempre diz: não fale com estranhos, não fale com estranhos. Mas no futuro todo mundo fala com estranhos o dia inteiro nessa caixinha, e ainda mostra a casa e os filhos para esses estranhos. Então, no futuro, ninguém mais simplesmente fica em silêncio, quieto, sem fazer nada. Isso não parece muito cansativo? No futuro, todo mundo está conectado a tudo, e mesmo assim as pessoas ainda continuam solitárias. Ok, tudo bem, mas pelo menos a gente ainda fica brincando na rua até as luzes dos postes acenderem. Não? E como que vocês chamam isso de progresso? Vivemos a geração mais conectada da história, e a mais tecnológica da história também, mas ao mesmo tempo a geração mais ferida na alma de toda a história. Olha que coisa incrível, eu fui atrás desses dados. Segundo a Confederação dos Hospitais, cerca de 46% dos brasileiros,
Ou seja, 2-1, vamos dizer assim. Quase a metade da população tem algum problema de saúde mental. Sabe o que isso quer dizer? Aqui, se a gente condiz com o que está dito nas pesquisas, metade aqui tem problema mental. A situação ainda piora. O Brasil não pode ser campeão até no futebol, nem campeão na economia ou campeão na educação. A gente só toma de goleada aí, né? Mas o Brasil é o campeão mundial em pessoas ansiosas. 1/4 da população é diagnosticado com ansiedade. E o Brasil também segue a tendência mundial em relação à depressão. De 1 em cada 8 pessoas tem depressão. 1/8 desse auditório, se a gente segue as estatísticas do Brasil, estão em depressão. Definitivamente, nós vivemos uma geração profundamente ferida na alma. E as causas são as mais diversas possíveis. Algumas a gente brincou agora aqui com as crianças. Por exemplo, estresse crônico e sobrecarga emocional. A gente trabalha e não vive. A gente se preocupa com a performance e com ser melhor que o outro e não vive. Com a insegurança financeira. Outros, apesar de sermos conectados, e a geração mais conectada da história, nós vivemos um excesso de isolamento. Sim, nós temos a capacidade de nos conectar com o mundo inteiro e estarmos desconectados do lado. É só a gente sair aqui e ir no shopping e ver as crianças brincando. É tudo aqui, ó. Daqui a pouco alguém comenta. É tudo aqui. Daqui a pouco alguém comenta alguma coisa. Gente, e o pior disso, a gente não percebe que isso é uma mutilação da identidade humana, da fenomenologia humana, ou seja, que nos constitui como homens. Eu estudei no seminário um livro, inclusive do Max Weber, e ele fala sobre a fenomenologia humana. Ele diz que o ser humano só é ser humano por causa de 2 coisas. A primeira coisa é porque ele tenta dar sentido para as coisas. Ou seja, isso que nos difere de animais. Animais eles só vivem, animais irracionais, né? Que nós somos racionais. Animais irracionais só vivem, sentem dor, se alegram, se entristecem, mas não dão sentido. O ser humano dá. E a segunda coisa é porque o ser humano só é ser humano porque ele vive em sociedade. Se a gente não vive mais em sociedade, e o pior, a gente sabe que a gente não pode viver, mas viver em sociedade não é viver num celular. Viver em sociedade não é viver numa tela. Sabe o que acontece a partir daí? A gente tem uma pseudo-sensação de que estamos em sociedade, mas não estamos. E um vazio existencial vai entrando. Um buraco vai entrando. Quer ver outra causa de depressão também? Solidão. Como já falei, outra causa, por exemplo. Então, antes de falar sobre outra causa, eu acho que vale aqui uma observação. Então preste atenção, se o ser humano vive em sociedade, isso é importante para a sua saúde. Quando eu te chamo para ir para a célula, é uma questão de saúde pública, cara. Já parou pensando nisso? Onde a gente não tem mais relação, onde a gente não se conecta mais com ninguém, quando a gente fala assim, vem para aqui para casa, vamos ter um campo de mesa, vamos conversar a respeito de Jesus. Tem tanta gente que se boicota disso, sabendo que isso é a cura, inclusive da sua alma. Outras possibilidades também, como de foco, da onde pode começar a depressão, como falei, o uso excessivo de redes sociais. Por todos esses gatilhos que eu acabei de falar, na rede social existe constante comparação. Ninguém posta derrota na rede social, só posta vitória. Daí tu olha para a tua vida e fala assim, pô cara, minha vida é uma droga. Eu olho para a vida do outro e é melhor. Melhor caramba, ele só está postando a vitória dele, ainda está produzindo aquilo falsamente. Porque isso é verdade, nós temos capacidade de produzir irrealidades. Nós vamos ver isso daqui a pouco, que inclusive esse é um dos sintomas de alguém que tem problema de doença de alma. Produz o que é mentira, acreditando que de fato é verdade. Traumas emocionais, também é a mesma coisa. Abuso, abandono, perda, isso tudo são sintomas. Luto, perdas, crises espirituais. Alguém em crise espiritual ou que nega a sua espiritualidade. E aqui eu falo em todos os níveis. Vou óbvio, puxar a sardinha para a minha brasa, para a nossa brasa, falando a respeito de Cristo, que a gente sabe que ali é o centro, é a nossa convicção de fé. Mas em todos os sentidos, eu falo sobre a perspectiva clínica. Pessoas que não têm uma espiritualidade resolvida. Muitos estudos dizem que essas pessoas sem referência espiritual forte têm a maior risco de sofrimento emocional. Acontece, porque o ser humano precisa de ontologia. Isso tudo tem a ver com o sentido. Veja, o que nos constitui como ser humano é sentido, o que nos constitui como ser humano é relação.
Nós temos sentido horizontal e sentido ontológico, sentido do ser, sentido transcendente. Então, quando nós não damos sentido nisso, isso gera para a gente um buraco. A nossa geração realmente é extremamente esquisita. Nunca tivemos tanta infraestrutura para viver, mas na mesma medida, nunca tivemos tanta gente sem razão para viver. É engraçado que esse texto que eu acabei de ler das crianças me provoca assim, dá vontade de rir da gente mesmo. A gente não se percebe que a gente é a causa do nosso adoecimento. É por isso que eu escolhi a história de Elias para traçar esse assunto. Até porque Elias definitivamente estava doente da alma. E a gente vai, eu vou provar minha tese daqui a pouco. E especificamente ele estava enfrentando uma profunda depressão. Agora vamos tentar entrar no contexto do texto. No capítulo 18, e a gente leu o capítulo 17, ou seja, no capítulo anterior, Elias está no seu momento de maior vitória. Ele tem uma vitória contundente. Essa vitória acontece no Monte Carmelo. A gente conhece essa história. Lá ele vai em direção ao rei, um apóstata, o rei Acabe, esposo de Jezabel, e mostra as suas desventuras, os seus erros. E ele afronta, mostra o quão Israel estava idólatra. E ele afronta dizendo, e faz uma afronta física mesmo. Coloquem os seus deuses, que o nosso Deus Todo-Poderoso vai mostrar que é o maior. Subiram ao Carmelo, todo Israel estava lá, era Elias contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E ali Deus deu a maior vitória da história da vida de Elias. Essa vitória aconteceu de forma extraordinária. O fogo cai diante do holocausto, consome o altar, e todo o povo de Israel gritou em uma só voz: só o Senhor é Deus. A partir dali, Elias vira referência espiritual de Israel. A partir dali, Elias vira o grande herói nacional. Isso eu estou falando no capítulo 18, mas no capítulo 19, logo depois, em seguida, o escritor nos apresenta um Elias no seu momento mais crítico, vivendo uma depressão profunda, que aqui no texto inclusive em alegoria colocada quando Elias vai para sua caverna. E esse momento mais crítico acontece e esse momento de depressão acontece por causa de uma ameaça. A ameaça da esposa de Acabe, Jezabel. E a gente acabou de ler no texto. Ele falou assim: que os deuses me punam se até amanhã Elias não estiver morto. Essa ameaça de morte tirou Elias do prumo. E as suas emoções, elas começaram a oscilar. No dia anterior estava Elias comemorando a maior vitória que ele teve na sua carreira ministerial. No dia seguinte ele estava no dia seguinte não, mas um pouco depois, no capítulo seguinte, ele estava dentro de uma caverna, chorando, fugindo e não sabendo enxergar a realidade. E tudo isso nós vamos ver. Então nós chegamos nesse texto que nós lemos. E esse texto é uma descrição de alguém que está doente emocionalmente. E esse texto nos traz um tesouro. Como que nós podemos sair desse looping de doença emocional? E quais são as causas dessa doença emocional? A partir daí nós vamos entender o que Deus fez para tirar Elias de lá. E óbvio que nós vamos aplicar para a gente. E o que causou Elias chegar até lá. E a minha oração é que nessa peregrinação em direção à cura de Elias, seja também a peregrinação em direção à sua cura. A sua cura. Então, à medida que eu for relatando a história, tenta se olhar na história, tenta se encaixar nela. Quais são as causas de depressão de Elias? O que causou essa depressão? Em primeiro lugar, Elias se deixou confundir-se. O pensamento confuso. Versículo de 1 a 3 fala sobre essa confusão. Notem vocês que Elias foi um homem que viveu a vida toda agindo dentro de um plano de Deus. Tudo que ele fez foi claro. Eu sabia em quem eu obedeceria. Eu sabia a ordem de quem eu obedeceria. Veja que Deus o tira das montanhas de Gileade para ir ao palácio e confrontar o pior rei da história, o pior rei de Israel, chamado Acabe. E ele vai, e ele obedece. Depois Deus manda ele sair dali, e ele sai, e Deus manda ele se esconder em Querite. E lá ele fica, ele vai, ele obedece a Deus. Depois Deus pede algo que não faz sentido, só por obediência alguém faria. Deus manda ele sair de Querite e ir para dentro do quartel de general de Jezabel e Acabe. Ou seja, ele foi dormir com o inimigo, literalmente. Ele sai de Querite e vai para Serepta.
terra de Jezabel, e lá não fica pouco tempo, fica 3 anos e meio. Preste atenção nisso. E ele obedece o que Deus falou, e depois desses 3 anos e meio de prova, Deus o manda voltar a Israel e apresentar-se a Acabe, e ele vai. E ele se torna um homem gigante diante de Deus, porque escutava a voz de Deus e tinha direcionamento para onde ele devia apontar a sua vida. Deus o sustenta miraculosamente em Querite, Deus o sustenta milagrosamente em Serepta, Deus o sustenta miraculosamente no Monte Carmelo, na luta contra o povo de Baal e de Serepta de Acera. Deus estava com ele, e esse homem enfrenta todas essas fortalezas do mal, sem titubear, sem nenhum temor. Mas agora ele recebe um recado de Jezabel, e o recado está lá no início, que a gente acabou de ler. Olha o que Jezabel fala: faça-me os deuses o que me aprouver, se amanhã, a estas horas, você, Elias, não estiver morto. Ele recebe uma sentença de morte. Em 24 horas, você vai estar morto, Elias. E diz a Bíblia que ele teme, que ele foge para salvar a sua vida, e ele pede para morrer. Sabe por quê, gente? Porque num dado momento da sua vida, ele pensou que a vida dele não estava mais sob controle do Deus Todo-Poderoso, mas sob controle de uma mulher, sob controle de Jezabel. Num dado momento da sua vida, a confusão a respeito de quem lidera, de quem controla, se estabeleceu. Sabe, gente, todos nós corremos esse risco de tirar os olhos de Deus. Todos nós corremos esse risco de colocar nossos olhos numa pessoa, de colocar nossos olhos numa conjuntura política, de colocar os nossos olhos na economia, nas circunstâncias, na situação. E toda vez que numa crise você tira os olhos de Deus e põe os olhos em pessoas, e põe os olhos em circunstâncias, você também foge. Você também teme, e você acha que a vida já não faz mais sentido. E aí que mora o grande risco. E aí que mora o grande perigo de perder o controle da sua alma pelo fato de ter tirado os olhos de Deus, que continua no controle. Deus continua no controle. Então, a primeira causa da depressão é o pensamento confuso. Alguém saiu do controle da história. Isso me faz sucumbir, ir em direção a uma realidade escapista, que foi o que Elias fez. Escapou do que lhe responsabilizava. Foi em direção a uma caverna. A segunda causa da depressão ou da doença emocional de Elias é o medo. Versículo 3 diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Gente, o medo é mais que um sentimento. O medo é um espírito. É isso exatamente que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia. Sabe por quê? Porque o medo congela o sangue, o medo paralisa as ações, o medo embaça os nossos olhos, e isso que acontece: o que é grande fica maior, o que não é tão grande assim fica imenso, o que é azul fica cinza. A realidade é distorcida, os olhos são embotados, a gente perde a noção do que é holograma, o que de fato é verdade. E parece que nós vivemos uma mentira, não porque nós queremos vivê-la, mas porque a realidade e o medo embaçaram de tal forma que as lentes fizeram daquilo que é verdade uma mentira. Esse é o poder do medo. E é por isso que a Bíblia nos garante que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez você que está aqui hoje pela manhã está assaltado pelo medo. Medo do que vai acontecer com o Brasil, medo do que vai acontecer no futuro, medo do que vai acontecer com a sua família, medo do que vai acontecer com a sua empresa, medo do que vai acontecer com seus filhos, medo do que vai acontecer com a sua vida daqui em diante. Entenda uma coisa: a sua vida está na mão do Deus vivo. Ele tem o controle, e a sua vida está sob a proteção de um Deus Todo-Poderoso, que tem o comando e controla a sua história. Não são os poderosos quem tem esse comando, mas o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a ordem mais repetida da Bíblia é: não temas, não temas, não temas.
Sabe quantas vezes não temas está repetido na Bíblia? 365 vezes. Isso quer dizer uma vez para cada dia. É como se Deus falasse para a gente assim: por todo dia, não temas, eis que estarei convosco todos os dias. Em terceiro lugar, a terceira causa da depressão de Elias foi o afastamento de relacionamentos saudáveis. É isso mesmo que aconteceu. Se você olhar aí no versículo 3, quando ele chega em Judá, ou seja, quando ele se afasta da perseguição, porque Jezabel estava no norte, Judá fica no sul, 144 quilômetros, 3 dias a pé, de 3 a 4 dias a pé, ele andou, ele estava longe de Jezabel, ele estava longe de Acabe, ele tinha se afastado do problema. A consequência disso é que provavelmente as coisas iam melhorar, mas quando ele se afasta do problema, diz a Bíblia que ali ele deixa seu amigo. É isso que nós acabamos de ler, ele deixa seu servo. Observem algo, quando Elias mais precisava de gente, ele quer ficar sozinho. Enquanto eu estou falando, vê se isso não acontece com você também. São sintomas. Gente, eu sei, é claro, gente tem potencial muito grande de machucar pessoas. Mas gente, nós somos seres humanos, e como eu falei para vocês, não tem jeito, viver isolado é tomar um veneno diariamente. Gente certa cura gente. Gente cura gente. Elias tinha o seu servo, o seu amigo, no momento de maior dor e maior sofrimento, que ele não sabia o que fazer, que ele estava com medo, sabe o que ele fez? Ele se meteu debaixo de uma caverna, e essa caverna pode ser a tua coberta, a tua casa, a tua cama, e ele falou assim: não, eu quero ficar sozinho, você está se matando. Foi o que Elias fez. Elias dispensou o seu servo, e falou: daqui eu cuido da minha vida cuido eu. Não cuida. Gente certa cura gente certa. As doenças da alma sempre nos pregam uma peça. Presta atenção nisso. Eu quero falar sobre o principal foco que hoje você precisa vencer, para a partir daí você tomar cabo da sua vida. As doenças da alma, elas primeiro minam as percepções da realidade. E quando se mina as percepções da realidade, a partir daí, o que é bom se torna ruim, o que é saudável se torna nocivo, o que é colorido se torna cinza, se torna preto e branco. Vencer a emoção no trono é lutar contra o que você quer e o que você deve. O que eu quero me estraga, o que eu devo não quero. Isso que é o principal problema, é o grande passo para uma cura. Estou falando só a perspectiva existencial, não só a perspectiva teológica. Então, gente, essa coisa dos olhos embolotados, sabe? O que eu quero dizer para você hoje é: preste atenção, você não quer. 50% aqui não querem pessoas, não querem relações, mas eu falo no nome de Jesus, você precisa de alguém do seu lado. Todo mundo precisa de um amigo. E amigo entende-se aquele que você pode abrir o coração, que você pode dividir suas cargas, que você precisa repartir suas dores, sem medo dele puxar o teu tapete ou apunhalar para você pelas costas. Amigo é aquele que te elogia em público e te critica no particular. Amigo é aquele que todo mundo vai embora, ele é o primeiro a chegar. Estou falando desse tipo de gente. Todo mundo precisa de gente. Elias mandou seu amigo embora, mas aí eu venho te perguntar: será que você não tem mandado também? Quais são os seus amigos? Quem são as pessoas que você recorre? Eu não estou dizendo que você quer recorrer não, porque gente doente de alma não quer recorrer a pessoas, mas esse que é o problema, isso é veneno que você está tomando, cara. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Com quem você abre o seu coração? Para quem você expõe as dores da sua alma? Quem são eles? Uma das coisas para mim, uma das mais dolorosas nesses últimos tempos é a quantidade de líderes e pastores que estão cometendo suicídio. Isso está acontecendo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não tive tempo de fazer essa introdução, até gostaria de ver. Gente, olha só. Depressão pode ser por causa espiritual? Sim, mas não só. Pode ser por pecado? Sim, mas não só. Depressão pode ser por causa biológica, doença? Sim.
Muitas vezes é tudo junto. Sabe qual é o problema? Nós temos preconceito. Não falo só sobre depressão, falo doenças da alma como um todo. Nós temos preconceito. Por exemplo, se aparece alguém no meu gabinete e fala: pastor, estou com coração, estou com dor no meu coração, estou com dor no meu peito. Sabe o que eu faço? Eu não vou chegar e falar assim: não, biblicamente, a Bíblia, não sei o que, vamos orar. Eu até posso orar, mas eu vou sair dali e levar o cara direto para um cardiologista. É ou não é? Esse não é o certo? Então, da mesma forma, só que parece que daqui para baixo a gente aceita. Daqui para cima a gente não aceita. Isso é preconceito da nossa parte. Depressão, doenças emocionais, precisa de gente capacitada para tratar. E muitas vezes, por causa do nosso preconceito, a gente se boicota e vai em direção à caverna. Sabe? Elias fez isso. E eu vejo muitos pastores fazendo, muitos líderes. Não é fácil, gente. Não é fácil diante de uma realidade muitas vezes religiosa, em que o pastor tem que ser o bonzão, tem que saber de tudo. Pastor passa mal, pastor tem depressão. Aí sabe o que acontece? Ao invés de procurar ajuda, por que o cara não tinha um amigo para falar: cara, eu estou precisando disso aqui? Graças a Deus pelos meus amigos. E graças a Deus pela minha fragilidade no púlpito. Vocês sabem, eu tento ser frágil. Sabe por quê? Porque isso me blinda de eu adoecer. Me blinda. Toda vez que eu falo da minha falha, eu sei que eu estou fazendo amigos. Toda vez que eu desço desse púlpito e venho aqui para baixo, estou dizendo de forma metafórica, alegórica, eu estou dizendo assim: por favor me ajuda. Eu me lembro, quando a gente estava passando por momentos muito difíceis aqui. Difícil de estratégia, difícil para a gente conseguir financeiramente, difícil de dar certo. Eu de primeira viagem, construindo algo tão grande. E eu, por uns 2, 3 meses, a minha oração era única: Senhor, não me deixe enlouquecer. Não me deixe enlouquecer. Senhor, por favor. Sabe o que não me fez enlouquecer? Quando eu chegava no cinema destruído. Vocês provavelmente poucos perceberam. E alguém vinha me abraçar e falava assim: obrigado, a tua vida tem feito diferença na minha. Vocês não sabiam, mas era a voz de Deus para mim. Se fragilizar, gente. Amigo. Gente que a gente pode falar. A gente não precisa ser super-homem, sabe? Não precisa. Então o primeiro sintoma, mente confusa. Segundo sintoma, medo. Terceiro sintoma, ausência de amigos. Afastar todo mundo. Qual foi o quarto sintoma de Elias? O quarto sintoma da depressão de Elias foi desejo de morte. Vê se você aí não está se identificando com o que eu estou falando. Versículo 4 diz o seguinte: e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Chega um momento na vida, pessoal, que a situação é tão grave, que a pessoa pensa assim: não tem saída, já não tem mais escape, já não tem mais porta no fundo para fuga, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. E não foi só com Elias que isso aconteceu, não. Isso aconteceu com grandes homens de Deus na Bíblia. Aconteceu, por exemplo, com Moisés, que quis morrer. Aconteceu com Jó, que quis morrer. Aconteceu inclusive com o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que em Éfeso a vida dele chegou inclusive a ter desespero, de desesperar da sua própria vida. O apóstolo Paulo narrou isso a Timóteo. Agora prestem atenção aqui no que eu vou falar. Quando uma pessoa enfrenta uma crise e diz: eu quero morrer, na verdade ela não quer morrer, ela quer chamar a nossa atenção, pô. Ela quer dizer assim: por favor, alguém me ajude. Só que tem um mito quando se fala a respeito de depressão ou doenças mentais: cão que late não morde. Em outras palavras, se está falando que vai fazer, não vai fazer. Cuidado com isso. 80% das pessoas que chegam ao suicídio, 80% disseram a respeito de desejo de morte, e a gente simplesmente ignorou os sinais. 80%. Em quinto e última causa da depressão de Elias, ele olhava os fatos pela pior versão. Isso aqui, gente, eu vou bater corriqueiramente ainda algumas vezes. O início de uma doença emocional é mudar a realidade. Eles botam uma lente cinza e tira o colorido da vida. Eles botam uma lente de morte e tira a vida da vida. Eles botam uma lente de dor e tira a alegria da vida. É isso que eles fazem. Então eles mudam. E a gente vai tentar entender isso como uma metáfora.
Mas antes de falar a metáfora, a tese do que eu estou falando aqui, que ele olhava Elias pela pior versão, está lá no versículo 4, na parte B, diz o seguinte: eu não sou melhor que meus pais. Assim, quem disse isso para ele? Quem construiu essa narrativa? Os pais chegaram e falaram isso para ele? Onde ele encontrou essa informação? É isso que acontece. A doença da alma sempre nos faz enxergar uma vida colorida cinza, uma vida, um mar de brigadeiro, um mar revolto, ou poucas ondas, um furacão. As nossas lentes é que mudam, as nossas lentes é que adoecem. Conto uma história que uma certa vez uma pessoa foi para o médico e chegou para o médico e falou assim: doutor, eu estou com dor em tudo quanto é lugar, eu estou com dor em tudo quanto é lugar. E o médico virou para ela e perguntou assim: você pode tocar onde está doendo? Você pode me mostrar? E ela fazia assim, ó: está doendo aqui. Ela fazia assim: olha, está doendo aqui também. Fazia assim: está doendo aqui também. Está doendo aqui também. O médico falou: mas está doendo no corpo inteiro. Deixa eu ver o teu dedo. E quando pegou o dedo dela, era o dedo dela que estava doente. A depressão faz com que a dor do dedo se transforme em dor do corpo. A doença emocional faz com que onde a gente toque, a gente não veja vida, a gente veja dor, a gente veja dor, a gente veja tristeza. Quando estamos doentes da alma, não é a vida que está ruim, são as lentes que olham a vida de forma desbotada. Definimos o perfil de alguém doente de alma, através da vida de Elias. Mas, se as causas nós entendemos, qual foi o tratamento de Deus? Agora nós vamos passar para a parte boa. Qual foi o tratamento de Deus para a vida de Elias? O que Deus fez para tirar ele desse lugar? Em primeiro lugar, tudo começou na vida de Elias, e no nome de Jesus vai começar na sua também hoje aqui, com um toque sobrenatural de quem Deus é. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Versículo 5: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. O primeiro remédio que Deus quer aplicar na gente aqui hoje é um toque sobrenatural. É essa percepção de quem conduz, sabe? Esse toque é Deus dizendo para esse homem: você tem valor, você é importante, eu sei quem você é, eu não me esqueci de você. É a mesma experiência de Agar. Vocês lembram? Agar, a serva de Abraão, que deu a luz ao filho de Abraão, mas não de Sara. Agar foi dispensada por Sara. Agar um dia recebeu da Sara o despejo de casa, e Abraão teve que fazer isso, e despede a escrava, porque o filho dessa escrava não vai ser herdeiro como Isaac, o filho dela. E agora Agar não tem mais nome, é a escrava, e é assim que Sara trata, é a serva. E agora ela é um ser indefinido na história. E agora ela e o seu filho são escrava 1 e filho da escrava. E ali ela, que serviu no passado para gerar um filho, agora não serve mais para nada. E o filho dela também não tem nome. E agora ela é despedida, vazia, sem herança, sem nome, sem valor. E ela sai para o deserto errante. Não tem água no odre, seu pão, seu suprimento de pão já acabou. E agora o filho dela está sentenciado à morte, e ela deixa o filho debaixo do arbusto e sai mais para frente. O filho chora no arbusto e ela sai mais para frente para chorar. E nessa hora em que ela pensou que era o fim, a primeira coisa que rompe nesse choro foi a voz de um anjo. Sabe o que o anjo fala? Agar, o que você tem, Agar? A primeira coisa que o anjo fala é um nome. Agar, ela que era uma escrava sem nome, sem recurso, jogada fora, mas para Deus ela tinha nome, para Deus ela tinha valor. Deus sabia o nome dela, Deus mostrou uma fonte para ela, Deus deu um futuro para ela. E sabe o que eu quero dizer através disso? Eu quero dizer para você aqui hoje, que Deus sabe quem você é, Deus conhece o seu nome, Deus ama você. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Você pode estar pensando em desistir da vida, mas Deus investe em você hoje. E Deus diz para você hoje que você tem valor. Um toque, um primeiro toque, um toque sobrenatural. Talvez você hoje ter vindo aqui
sair da sua cama e você não queria, chegar e falar assim: de onde você pensou que você ia escutar uma palavra sobre depressão, sobre doença da alma? Talvez o fato de você ter chegado aqui hoje já é o próprio toque de Deus dizendo assim: cara, eu te amo. Esse é só o início da cura. Sabe qual foi o segundo remédio de Deus? Presta atenção nisso aqui. Pode parecer essencialista o que eu vou falar agora, pode parecer no âmbito natural, mas não, eu estou falando de algo extremamente espiritual. Depois de Deus tocar em Elias, Deus providenciou comida e sono. Comida e sono. Preste atenção nisso aqui. Versículo 5: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Levanta e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada aqui? De alma adoecida: meu filho, você precisa comer e dormir. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa oferecer à sua saúde os suplementos naturais para que Deus venha com o sobrenatural. O próprio Deus está falando: deixa eu ser teu terapeuta. Eu quero ser teu médico. Eu quero ser aquele que vai curar o seu físico e as suas emoções. Eu quero cuidar da restauração da sua alma. Pode parecer algo tão simples, tão trivial, mas mais uma vez, o primeiro passo que uma doença emocional faz é o quê? É mudar o conceito a respeito de realidade. A festa tem sentimento de velório. A alegria é luto. Então deixa eu falar para você. Você que está nesse espiral e Deus quer te tirar dele hoje, entenda algo: você nunca vai sentir certo para tomar a decisão certa. Você toma a decisão que tem que ser feita, independente da sua sensação. Você entende isso? Isso é importante. Então quando Deus chega e fala assim: come, você não vai querer comer. A comida perde sabor. Sabe o que a gente faz? A gente come, sabe por quê? Porque nós precisamos de saúde para o nosso corpo acontecer. Quando Deus fala dorme, você não vai querer dormir. Sabe o que você vai fazer? Você vai forçar o sono. Você vai sair da tela. Você vai sair do excesso de informação. Você vai se submeter. É isso que uma das coisas mais difíceis. Então a proposta é: coma certo porque é necessário, não porque você quer. A proposta é: desligue as telas porque é necessário, não porque você quer. A proposta é: faça exercício porque é necessário, não porque você quer. A proposta é: procure um médico porque é necessário, não porque você quer. Muitas vezes é descompensação hormonal, cara. Tu precisa de um endócrino. Vai no endócrino. Muitas vezes a gente precisa de um psiquiatra, mas só que teu preconceito acha que é médico de maluco. Um remedinho daquele tamanhozinho assim faz milagre, você não tem noção. Muita gente pensa que o remédio vai resolver. O remédio só vai apagar o fogo. O que vai resolver, sabe o que é, gente? Vocês podem falar? Terapia. Estou falando sobre a perspectiva existencialista, gente. Daqui a pouco eu vou entrar com a perspectiva teológica. Sabe por quê? Porque isso me leva ao terceiro ponto. Se o remédio organiza e faz passar, a terapia faz a gente colocar para fora. Exato. Faz a gente colocar para fora. E esse é o terceiro remédio de Deus. Quando Deus entra no buraco existencial de Elias, a primeira pergunta de Deus no versículo 9 foi essa: o que você está fazendo aí, Elias? Sabe o que Deus está falando para Elias? Bota para fora, Elias. Eu estou aqui para te escutar. Fala aí, Elias. Versículo 10, e ele respondeu: você quer saber mesmo de quem é o meu problema? Qual é o meu problema? É você. E ele aponta para Deus o problema dele. É isso aqui, ó. Eu tenho sido muito zeloso com você, Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas, os teus profetas à espada. Eu estou aqui, ó. Eu não rejeitei. Eu fui o único que sobrou, pô. Eu fui o único que sobrou. E agora também estou procurando matar-me. Sabe o que Elias fez? Elias vomita tudo em cima de Deus. Falar, vomitar. Pessoal,
não existe cura da alma sem vomitar tudo aquilo que está preso no seu peito. Eu aprendi que confissão de pecado é vertical. Se confessar os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Confessou? Tá bom, você não precisa confessar pecado para ninguém. Agora, a cura é aqui, ó. Tiago 5,16. Confessai as vossas faltas uns para os outros para serem curados. Existe cura na verbalização. Vai lá, fala. Bota para fora. Bota isso tudo para fora. Mas lembre-se, tu não vai querer. E aí eu vou bater muito nessa tecla. Quando a alma adoece, ela mutila a realidade. Ela mente a respeito da realidade. Então eu não quero falar. Então eu não quero levantar. Então eu não quero ir atrás. Então não faça porque você quer, porque você não vai querer, mas porque é necessário. É necessário para a sua cura. Em quarto lugar, se permita ser confrontado em amor. Deus manda Elias sair da caverna, porque ele ia passar do lado de fora. E diz o texto que veio um vento forte, quebrando um monte, e ele não estava lá. Veio um terremoto, e ele não estava lá. Veio fogo, e ele não estava lá. Então veio uma brisa suave, e Deus está na brisa suave. O que isso significa? Tem hora que Deus cura nossa alma, usando as coisas mais singelas, mais discretas para nos confrontar. Mas agora, cabe a nós permitir a ação e estarmos atentos a responder. Esse é o problema, porque se a alma está adoecida, quando as emoções estão no trono, a gente não consegue enxergar. Mas cabe a nós. Por exemplo, uma esposa, as brisas suaves que nos tiram da caverna, é isso que eu quero falar. Uma esposa que insiste em te amar e busca ajudar você a sair desse buraco emocional que você está. Talvez essa é a brisa de Deus que já está te chamando para fora da caverna. Valorize isso e responda a isso. Às vezes a brisa de Deus é um amigo que te liga sem motivo. Te liga sem motivo. Como é que você está, cara? Está tudo bem? Mas a sua visão embaçada, embotada, não faz enxergar uma brisa de Deus dizendo: tem alguém que te ama e quer te ver fora dessa caverna. Às vezes é um filho que corre na sua cama, porque nem levantar da tua cama tu vai mais, e te abraça, e você fala: pai, e ele fala: pai, te ama. Cara, abraça ele de volta. Entende que esse abraço tem cura. Valorize quem te ama. Às vezes é uma ligação de alguém da célula. Sabe aquele cara mala que te liga toda semana? Como é que você está? Senti sua falta. Você talvez julgue inconveniente, mas é a própria voz de Deus sussurrando no seu nome, dizendo: sai dessa caverna, aceite esse convite, volte a viver. Mas espera aí, deixa eu te falar, é necessário. Não existe confronto eficaz para sair da caverna sem uma resposta da sua parte, sem uma contraproposta. As evidências de cura podem estar disponíveis, mas cabe a você dar o primeiro passo. Deus continua falando. É a gente que deixou de discernir as brisas suaves. E a pergunta não é se Deus está falando, a pergunta é: até quando você vai continuar se escondendo dentro dessa caverna, se automutilando e adoecendo cada vez mais a sua alma? A cura começa quando você se levanta, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a vontade da sua alma. Se levanta, dá um passo para fora da caverna e se expõe novamente à brisa de Deus, mesmo que as suas emoções não queiram que esse salto aconteça para fora. Cura-se doença da alma com decisão e não com vontade. Você pode repetir isso comigo? Cura-se doença da alma com decisão e não com vontade. Mais uma vez, cura-se doença da alma com decisão e não com vontade. Em quinto lugar e último, entenda: a forma como você vê a vida hoje é mentirosa. São as suas emoções te pregando uma peça. Hoje Deus quer mudar o seu foco.
Olha o que Elias falou para Deus, versículo 14. Só eu fiquei, Senhor. Só eu fiquei. Então, estão matando todos os teus profetas, abandonaram a tua aliança, e todos agora querem me matar. No versículo 18, Deus responde isso aqui. Tu está enganado, Elias. Você está fazendo uma leitura errada a respeito da história. Primeiro, que você não é só você que ficou. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E em segundo lugar, não é todo mundo que quer te matar não. É só uma pessoa e o nome dela é Jezabel. Gente, isso é muito comum. Isso acontece demais com quem tem a alma adoecida. Sabe, seu coração começa a mentir para você sobre o que é verdade na vida. Talvez você está agravando um problema, talvez você está diminuindo uma solução. Não tenha dúvida, o seu foco está errado. Elias disse, eu quero morrer, não disse? Eu quero morrer, mas Deus é tão maravilhoso que Ele não leva em consideração uma oração errada feita. Ele enxerga a vida totalmente diferente do que a gente enxerga. Sabe o que Deus falaria para Elias? Elias, você nem sabe o que eu tenho esperado para você, rapaz. Nem pela morte você vai passar. Elias morreu, ele foi transladado, vocês lembram disso? Nem pela morte você vai passar. Os meus planos são muito maiores, Elias. Ei, Deus não tem um olhar sobre você de morte. Ele tem vida para você. Pois eu pensei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, planos de lhe fazer prosperar, para dar um futuro e uma esperança. Tem muita gente hoje jogando a toalha, achando que acabou. Não acabou. A última palavra é do Senhor. Você ainda tem uma missão para cumprir. Não joga a toalha. De você cuido eu, diz o Senhor. Eu vou realinhar o seu futuro. Eu vou lutar as suas lutas. Eu vou sentir a sua vida. Eu ainda tenho uma vida abundante para você. Eu termino com 2 histórias. E essa é a minha aplicação. Esse é o meu chamado à atuação. Eliseu, profeta em Israel, tinha sua escola de discípulos. Uma esposa de um dos discípulos foi a Eliseu dizendo: Eliseu, o seu servo, o meu esposo morreu e deixou muita dívida. E ele foi embora. E agora os credores estão vindo até mim dizendo que vão me levar de escravo e levar meus filhos de escravos. O que você pode fazer? Como bom judeu, todo judeu responde com uma pergunta. Ele voltou para aquela mulher e disse assim: o que você tem em casa para que Deus possa te ajudar? Aquela mulher, porque estava emocionalmente extremamente abalada, ela falou claramente: eu não tenho nada. Mas por um fruto de do Espírito, ela logo refez a sua frase. Ela disse assim: a não ser um pouquinho de azeite. É como se Eliseu falasse assim: era só isso que eu precisava escutar. Então faz o seguinte: o milagre não vai vir sozinho não. Você pensa que é com você sozinho? Não. Vá nos seus amigos, aqueles que te amam, e pega um monte de vasilha. E é interessante, porque quem oferece a possibilidade de Deus encher são os amigos. Percebe isso? Que bonito isso, né? São aqueles que nos amam. E nos amigos, ela começa a pegar as vasilhas e pega as vasilhas. Mas o milagre acontece com quem está doendo, com quem está doente, dentro do quarto com os seus filhos, aqueles que poderiam ser escravos também. Coloca as vasilhas que o amigo deu. O milagre não pode acontecer com o que você pode ter de vasilha só, cara. É isso que você tem que entender. As vasilhas vazias dos amigos é a ligação, é o abraço, é a capacidade de estar. Ali estava. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. O que eu ofereço à vida? O que eu tenho, mesmo que seja nada. E ela começa a colocar nas vasilhas dos amigos. E aí vem a parte de Deus, porque é o sobrenatural da cura. É quando a escassez começa a ser milagre. É quando a escassez começa a ser resposta. E começa a encher cada vasilha. E enche outra, e enche outra, e enche outra. Quando vai acabar as vasilhas, ela vira para o filho e fala assim: filho, não tem mais nada. Mãe, não tem. Secou. Quando seca, ela volta para o profeta e fala assim: olha, está aqui. Olha, conseguiu tudo. Pagou a dívida, pagou, ainda sobrou. Então paga e viva com o resto. A pergunta é uma só hoje:
a gente vai até Deus e fala assim: e aí, o que você tem para fazer por mim, Deus? Deus nos devolve com uma pergunta: o que você tem para oferecer para que o milagre possa acontecer? Talvez o que você tenha para oferecer hoje é o primeiro passo: Senhor, eu sou doente, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, emocionalmente não tenho condição, a vida se tornou preto e branco. Senhor, eu tentei até aqui, mas não dá. Tem gente aqui, porque cura só começa quando a gente se vê doente, gente. Não tem jeito. Tem gente hoje aqui que um pouquinho de azeite é: preciso de ajuda. O que você tem a oferecer hoje para o Senhor? Para outros aqui pode ser assim: Senhor, hoje eu vou pegar o plano de saúde e vou no psiquiatra. O que você tem a oferecer hoje para o Senhor? Senhor, hoje eu vou ver um terapeuta para mim. O que você tem para oferecer hoje para o Senhor? Senhor, hoje eu vou para a próxima célula. O que você tem para oferecer ao Senhor? Eu vou atrás das botelhas vazias. Eu vou atrás de gente que ama a Deus, que pode me trazer a resposta. O que você tem para oferecer? Hoje eu vou sair da cama. Para alguns aqui sair da cama já é o que pode oferecer. Faça! Mas a história não termina aí, senão seria muito existencialista a história. Seria muito o que eu posso fazer. Eu quero terminar com uma segunda ilustração, que é o ensinamento de Jesus. Jesus já tinha uma fama no seu ministério e estava na sua base. A sua base era Cafarnaum. Muitos seguiam e ele ensinava a respeito do reino de Deus. Muitas pessoas estavam, até que eu quero contar essa história sob a perspectiva de amigos. Até que alguns amigos escutaram dizer que Cristo estava na cidade e lembraram de um amigo deles, um amigão do coração. Esse amigo do coração era paralítico. Bateram na casa do amigo paralítico: entra aí que eu não consigo andar, vocês sabem disso. E eles entraram. Chegaram lá e falaram: Jesus está na cidade. A cura, sua cura está na cidade. A gente pode te levar até lá. E o paralítico falou assim: mas eu não consigo ir sozinho. Eles pegaram, estenderam a maca assim e falaram assim: só faz uma coisinha para mim. Você pode rolar para o lado, para cair na maca. Eu só preciso dar uma roladinha. Os amigos falaram: só uma roladinha. Sabe por quê, gente? Porque de vez em quando a única coisa que a gente pode fazer é se colocar na maca para alguém levar a gente até Jesus. Talvez o teu marido esteja falando: pô, fica na maca, por favor. Talvez amigos seus, por favor, você pode só colocar na minha, deixa que eu faço o resto, você não tem condição de andar hoje. Só que a gente se dizer que a gente consegue, pela nossa própria força. A gente consegue. Aqueles amigos pegaram aquele paralítico, chegaram lá, tudo lotado. Mas eles não se contentariam só com isso, eles olharam a casa onde Jesus está. E se a gente não for por cima do telhado? Foi o que eles fizeram. Destelharam o telhado e desceram aquele paralítico. Imagina a cena, gente. Todo mundo olhou, Jesus parou e aquele paralítico descendo. Os amigos lá em cima, ansiosos, descendo pela corda. Daqui a pouco, quando chegou no chão, Jesus olha com um olhar de amor para aquele paralítico, mas tira o olhar, não dirige a palavra a eles. Olha para os amigos lá em cima. E eles choravam. E Jesus, escrito, o texto fala assim: e Jesus, vendo a fé deles, dos amigos, tirou os olhos dos amigos, voltou para o paralítico e falou assim: levanta, toma tua maca e anda. Os amigos lá em cima, chorando, dizendo: valeu a pena. O paralítico não era mais, já estava curado. Falou: valeu a pena entrar na maca. Que Deus seja louvado. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. No nome de Jesus, se as suas emoções, elas te boicotam, no nome de Jesus, hoje eu falo para você: se deite na cama, deixa alguém te levar a Jesus. Deixa de alguém te levar a sua cura. Dê acesso à sua cura, dê acesso. Seus sentimentos te traem. Faça não porque você quer, faça porque é necessário. Mas a sua cura está em se colocar numa maca e ir em direção a Cristo. Ele é o motivo de toda a cura. Fique de pé no seu lugar.
tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Vou parar de cantar. Aqui, ó. Enquanto eu canto essa canção, se esse é seu caso, já aconteceu no primeiro culto também, sai do seu lugar. Se você quer vir como paralítico, ó, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de transformação, sai do seu lugar agora nesse momento. Vem aqui dizendo: eu vou, Senhor, vamos. Lembra de hoje, lembra de onde? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que somos uma sociedade doente, Deus. Nós rogamos essa manhã por cura, Senhor. Nós entregamos os teus servos aqui na frente e aqueles que também estão sentados. Ajuda-nos, Senhor, a não boicotarmos a nossa cura. Hoje nós queremos nos colocar na maca. Hoje nós queremos inclusive deixar pessoas manipular a gente. Hoje nós não queremos ser traídos pela nossa emoção. Nós queremos colocar o Senhor no centro, sabendo, Senhor, que se vamos ao Senhor, estamos indo em direção à nossa cura. A nossa cura vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor. Nós somos Teu, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, vamos sair daqui cantando, diga: não chore, de você não dói.